começar a olhar para as eleições no Equador. 16 candidatos estão na disputa à presidência e à vice-presidência e, portanto, pesquisas mostram que Noboa, o atual presidente, tem vantagem. Sim, é uma vantagem relativa, não é? Também depende muito, nesses casos, da fonte das sondagens, porque há outras que dizem que a candidata da esquerda tem a vantagem sobre ele. Em todo caso, são candidatos que podem vencer, quer um, quer o outro poderá vencer. Muito seguramente haverá uma segunda volta dessa eleição presidencial em abril e cada um deles pode vencer. A vantagem do presidente em exercício é que ele tem, enfim, tem um mandato já, pode apresentar perante o povo do Equador, como sendo resultados, se calhar, provisórios da sua governação provisória neste período em que esteve no poder, e também porque pode aproveitar desta onda dos partidos de direita que estão a tomar de assalto, entre aspas, o poder em todas as políticas deste mundo afora. Eu posso ser candidata de esquerda, enfim, pode fazer o recurso enfim, ao capital político do tipo presidente exilado, né, Rafael Correia, sobretudo contar com o apoio das franjas mais carenciadas da população daquele país, porque as suas políticas são mais ligadas à chamada economia social, né, pretende promover, enfim, mais investimentos nos setores sociais, da saúde, da educação, das infraestruturas e todos os setores que podem alavancar a economia e o welfare social. Eu acho que o seu oponente, apesar também de ter políticas nesse sentido, mas é muito mais ligado por inerência da ideologia política, aos fatores ligados, enfim, ao conservadorismo econômico e também a políticas securitárias, daí a sua aposta no combate à criminalidade organizada no Equador, que durante este período que teve no poder, aprovou várias vezes estados de emergência, estados de sítio para lidar com o problema de segurança pública no país, né? O presidente do Equador, depois de crises internas com a sua antiga vice-presidente, seguramente impôs-se como candidato do seu partido, o Partido Ação Nacional, ao passo que a líder da esquerda tem o apoio desta ampla rede composta por movimentos sindicalistas, por partidos quase autóctones, não é? Da maioria da população aborígena do Equador, e seguramente tem uma possibilidade de vencer também. Não é? Vamos como é que será o êxito da eleição no domingo próximo, se poderá vencer quer um, quer o outro candidato. E a nota positiva é que ambos os candidatos são relativamente jovens, né? Se visto a idade, a média da idade dos demais presidentes do mundo agora. O presidente atual é de 87, a sua candidata rival é de 77, são candidatos muito jovens, daí que se espera que a sua luta política não resvale para questões que possam complicar o elemento securitário, porque, como se sabe, na eleição passada, um candidato de esquerda perdeu a vida por questões ligadas à segurança do país. Se espera que isto não volte a acontecer e que a democracia do Equador saia vencedora na eleição de domingo e que vença o melhor. Se não vencer, pronto, haverá uma segunda volta entre eles. Os demais partidos políticos, enfim, são partidos políticos que podem ter um papel fundamental no que toca, por exemplo, à eleição legislativa, né? Seguramente no Parlamento o partido que perder, se perdeu a presidencial, mas mantiver a maioria no Parlamento, poderá ter um poder de barganha na negociação com o presidente. Isso também é bastante comum no Equador. Aliás, a razão pela qual houve a interrupção do mandato do presidente Guilherme Lasso foi mesmo por causa disto. Ele não tinha maioria no Parlamento e daí que, para evitar a chamada morte cruzada, ele preferiu absorver o Parlamento, convocar a eleição antecipada, a que levou ao poder o presidente Noboa. Se estes partidos minoritários conseguirem ter maiorias ou votos substantivos, podem ir para o Parlamento e seguramente aliarem-se a um grande partido para que no Parlamento possam ter poder de barganha e manter a balança do poder entre
o poder legislativo e o poder presidencial, evitar que haja nas mãos de um só homem todo o poder, todo o poder que lhe confere a Constituição, porque o risco que existe nessa altura é que os presidentes tendem a ter poderes imperiais, né, quase intocáveis, e vão aprovando coisas que ameaçam ter o cariz estatal, a ideia do Estado como se conhece hoje, né? Se Isso, espera que aqui esses partidos o, também jogam esse papel fundamental de equilíbrio do poder entre os partidos, entre os dois grandes partidos daquela cena política daquele país. Não é? Enfim, são quase que equilibradores, se pode dizer, da vida política do Equador e o seu papel fundamental, mesmo se poderão vencer a eleição presidencial. Isso, questões económicas de segurança pública continuam a ser ou vão continuar a ser os desafios do futuro presidente, não é? Ainda são questões que continuam a assolar de alguma forma o Equador. Em qualquer país, não é? A economia é o perno central da governação do país, porque é a economia que vai garantir os salários, a economia que vai garantir os empregos, a economia que vai garantir o desenvolvimento do país e o bem-estar das populações. Enfim, a economia seguramente vai ser o calcanhar daqueles nessa eleição e o candidato que tiver melhores propostas poderá considerar-se vencedor. E também há um elemento central a ter em conta que com as políticas ultra-neoliberalistas do presidente Milei na Argentina, muitos partidos políticos ali estão atentos sobre se a receita de Milei vai funcionar, não é? Se funcionar, muito seguramente os partidos de direita na América Latina vão tomar de assalto o poder naqueles países. Mas se fracassar, então se voltará outra vez para os partidos de esquerda, que têm políticas sociais no centro da sua governação. São mais abertos, não é? Por exemplo, a pensões que são mais razoáveis, a idade mínima de pensão não supera os 70 anos, né? Tem sim também interesse em conter problemas ligados à segurança nacional, mas não é o calcanhar daquilo da sua governação. Enfim, a economia será o principal barômetro dessa eleição, porque é ali onde passa tudo, não é? Depois também o Equador, por causa das diatribas que tem com o México, o presidente, em fim de mandato, aprovou sanções, tarifas adicionais às importações dos bens do México, porque espera que haja um acordo de livre comércio entre os dois países, né? Da importância no âmbito da economia dos países, da América Latina e não só, existirem acordos de livre comércio intercontinentais ou mesmo até continentais entre todos os países da América Latina para que possam fazer negócios sem o risco de ter que pagar taxas bastante elevadas que hoje encarecem o produto ao consumidor final. Os países, por exemplo, do Mercosul são poucos, são 5 países do Mercosul. A América Latina tem muito mais países do que isso. Os países da CELAC, salvo o melhor entendimento, não estão, todos estão presentes e também nem todos, e também não tem como pano de fundo o livre comércio no sentido clássico. Ou seja, a América Latina, a exemplo até do continente africano que aprovou a zona de livre comércio, deve pensar numa zona de livre comércio continental para que a relação comercial entre os dois possa dar resultados palpáveis ao crescimento econômico dos seus países, né? Enfim, a economia sim vai jogar um papel fundamental, também olhando para o risco das taxas ou das tarifas a serem impostas pelo presidente Trump, esperando que não toque os demais países da zona, que têm economias muito mais frágeis, aliás, e que têm taxas de cooperação econômica muito mais baixas se comparadas com as do México ou com as do Canadá.